Bora explicar o que aconteceu e por que a casa do Xandão caiu de vez. Tudo começou com essa matéria aqui publicada pelo Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. Ele teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens trocadas por assessores diretos de Alexandre de Moraes no STF e no TSE. E essa é só a primeira reportagem sobre esse tema de uma série que o Glenn promete fazer, que vão escancarar de uma vez por todas todos os abusos judiciais do Xandão. Logo em sua primeira matéria, o Glenn já nos entrega isso aqui. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. O gabinete do Xandão no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. Só aqui, nos 2 primeiros parágrafos, a gente já tem a primeira grande ilegalidade. A própria Folha de São Paulo, numa matéria seguinte, sintetizou muito bem essa situação com a seguinte frase: é como se Moraes escrevesse, baseado nas evidências colhidas por mim mesmo e por mim mesmo já recriminadas de imediato, eu decido. E na chamada dessa, que foi a terceira reportagem sobre o caso, eles diziam: mensagens secretas escancaram Moraes investigador, acusador e julgador. Eu sei, não é a primeira vez que você escuta isso, só que essas matérias do Glenn mostraram e provaram que isso estava acontecendo de uma forma ainda pior do que já era sabido pelo público. A gente já vai ver as mensagens trocadas e aí vai ser mais fácil de explicar por que tudo isso aqui é tão terrivelmente absurdo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sendo utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Em alguns momentos das conversas, assessores relatam irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Vocês querem que eu faça o laudo? Consta em uma das reproduções de falas do ministro. Ele cismou. Quando ele cisma é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele tá bravo agora, disse outro. O maior volume de mensagens com pedidos informais, todas pelo WhatsApp, envolve o juiz e instrutor Ayrton Vieira, o assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Esse Tagliaferro afirmou que ele não se manifestará, mas que ele cumpria todas as ordens que eram dadas e que não se recorda de ter cometido qualquer ilegalidade. É uma declaração bem meia boca, né? Para quem foi pego cometendo uma série de ilegalidades. Mas ei, ele só estava cumprindo as ordens. As mensagens mostram que Ayrton pedia informalmente via WhatsApp ao funcionário do TSE relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. Esses documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. A Folha obteve esse material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. E aqui nós temos a primeira conversa sendo reproduzida. Eu preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Esse trecho já é absurdo demais para eu simplesmente deixar sem comentar, né? Um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal tava com tempo de sobra para poder ficar procurando mensagens de pessoas que estavam criticando ele na internet e com as quais ele estava cismado, né? E ele cismou com essas pessoas que estão falando coisas aí na internet que, poxa, falam mal do Supremo, estão atacando as instituições, né? Porque já tá mais do que claro que na cabeça megalomaníaca do Xandão, ele é a instituição democrática do Brasil. Se você fizer qualquer crítica a ele, você está atacando diretamente a nossa democracia. E aí ele cismou com isso. E basicamente o que ele tá dizendo é que o Xandão passava o dia no Twitter caçando comentários de pessoas que estavam falando mal dele ou falando qualquer coisa que ele pudesse distorcer e
manipular como um ataque às instituições, e aí ele ficava mandando via os seus assessores para que isso fosse colocado em relatórios, utilizando pessoas que estavam trabalhando no TSE para um relatório no STF e vice-versa. Uma esculhambação total. Absolutamente nada disso aqui seguiu qualquer protocolo, né? O rito legal que você deveria fazer para investigar quem quer que seja. Em outras palavras, o Xandão encontrava lá um tweet falando: esse cabeça de ovo tem que cair. Aí ele pensava: absurdo, isso é um ataque às instituições democráticas. Aí ele mesmo pegava isso, entregava na mão do seu assessor e pedia: fala pro fulano lá adicionar isso aí no relatório pra gente ver no inquérito. Ou seja, além de ser a vítima, ele próprio selecionava o que estaria no relatório que ele iria julgar, já decidindo o que ele considerava errado ou não. Esse cara não é um ministro, ele é o deus da justiça brasileira. Ele pode tudo, ele faz tudo, ele decide tudo. Mas enfim, vamos seguir com o áudio, né? Agora ele mandou esses 3. Como eu não me lembro honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Você percebe que o cara fala quase que com um deboche, né? Com um desdém, tipo, ele é assim, né? Ele cisma com uma coisa, ele fica teimoso e aí a gente tem que fazer isso aí pra satisfazer a vossa excelência, né? Tem que fazer o quê? O ego do cara é do tamanho do mundo, a gente trabalha pra esse cara, tem que, né, massagear o ego dele. Coloca esse negócio, ele tá pedindo fazer o quê, né? E daí, uma pequena perseguição política não é nada demais, né? Vamos, temos que fazer, é o nosso trabalho, né? Olha, isso aqui é assustador, mano. E tem mais, né? Tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar. Ele quer que coloque o que ele acha, né? Pois é, ele quer que esteja lá no relatório o que ele já determinou que vai ser julgado como um absurdo. Democracia pra caramba isso aqui, não? Tudo certo com a democracia brasileira, pode ter certeza. Não tem ninguém utilizando o aparato estatal pra fazer perseguição política. Vale lembrar, né? Isso aqui veio do Glenn Greenwald, foi publicado na Folha de São Paulo. Não é a extrema-direita, não. Se bem que... depois disso aqui, né? Até antes já estavam falando que o Glenn, sim, tá? Já era da extrema-direita. Na Austrália, ele e a Folha já são altamente bolsonaristas. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você... Quando ele cisma é uma tragédia, cara, olha isso. Lembrando, o que eles estão procurando, se você procurar, você vai encontrar. Eles não estão procurando indícios de corrupção, de filiação com crime organizado, com o PCC. Eles estão procurando tweets ácidos. O que eles estavam procurando eram hashtags que atentavam contra a democracia. Isso é o que eles estavam procurando, investigando, e dessa forma, completamente patética, completamente informal. Tem muita gente falando que essa aqui é a vaza-jato da direita, né? Essa é a vaza-toga. Mas, gente, a vaza-jato não é absolutamente nada perto disso aqui. Essa vaza-toga do Xandão faz a vaza-jato parecer realmente assim, brincadeira de criança. Mas a gente já vai ver mais sobre essa comparação, né? Vamos seguir. Você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Olha só, o Xandão, ele exigia que tivesse no relatório tudo que ele, pessoalmente, ia lá, procurava, encontrava e passava pros caras. Ele tava fazendo o trabalho de investigação. Cara, você, mesmo que seja completamente leigo em direito, consegue entender que isso aqui não é papel do juiz? Não é o juiz que tem que ir, pessoalmente, coletar as provas, especialmente quando ele, supostamente, seria a vítima disso. E quando a gente tá falando que essas provas são comentários que ele não gosta em redes sociais. Enfim, o conjunto de diálogos mostra ao menos 2 dezenas de casos em que o Gabinete de Moraes no STF solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo TSE. Ao menos parte desses documentos foram utilizados pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais, intimações e depoimentos à Polícia Federal. Tudo
feito de forma completamente ilegal. E é por isso que nenhuma dessas pessoas tinha acesso aos autos, porque foi tudo produzido na ilegalidade. O controverso inquérito das fake news aberto em março de 2019 tornou-se um dos mais polêmicos em tramitação no Supremo, tendo sido usado por Moraes nos últimos anos para tomar decisões de ofício sem provocação, sem a participação do Ministério Público ou da Polícia Federal, porque o Xandão passa por cima de tudo isso. É um inquérito que dá para ele o superpoder de poder perseguir absolutamente qualquer pessoa que desagrade ele. Entendo a atuação fora do rito pelo gabinete de Moraes. Então, primeiro, o Moraes fazia pedido de produção de relatórios contra determinados alvos ao juiz e instrutor do seu gabinete no STF. Num segundo momento, por meio do WhatsApp, esse juiz repassava os pedidos sem ofício ou decisão para o Eduardo Tagliaferro, que é o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Então, o Tagliaferro recebia os pedidos e, com a sua equipe, monitorava redes e grupos de conversa para produzir relatórios seguindo os pedidos do gabinete do Alexandre de Moraes no STF. Aqui a gente consegue ver, inclusive, que o Xandão já mandava para ele direto algumas publicações do Constantino, por exemplo, para que ele pesquisasse, investigasse e acrescentasse nos seus relatórios. O próprio ministro mandava uma publicação do Constantino dizendo: peça pro Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Então perceba, ele queria multar e bloquear o Constantino e aí ele ia atrás de alguma coisa que pudesse servir como desculpa para fazer isso. É justiça pra caramba mesmo, né? Os relatórios eram enviados pro inquérito das fake news no gabinete de Moraes no STF e o envio, no entanto, era feito como se o monitoramento e a investigação tivessem sido produzidos de forma espontânea. Ou seja, eles estavam falsificando os relatórios, né? O Xandão recebia os relatórios e os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. E nessas decisões citava ter recebido da tal Assessoria de Enfrentamento Especial à Desinformação, mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção. E aí, ele julgava o que ele próprio produziu. Então o Xandão fazia absolutamente tudo e usavam os laranjas dele no meio do caminho. 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Bolsonaro, mostravam como se dava a dinâmica. Um deles ocorreu em 28 de dezembro de 2022, a 4 dias da posse de Lula, quando em tese já não havia mais motivo para o TSE atuar. Ainda tinha isso, olha só, o TSE atuando fora do período em que teria alguma competência. São tantas ilegalidades que a gente até se perde, né? O juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Tagliaferro, do TSE, se ele pode falar. E aí ele responde: posso sim, por acaso é sobre o Constantino? Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e também do bolsonarista Paulo Figueiredo, ex-apresentador da Jovem Pan e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataques à lisura das eleições e a ministros do STF, além de incitar os militares contra os resultados das urnas. O curioso é que você percebe, nossa, eles estavam atacando os ministros do STF, que agora a gente vê, estavam de fato fazendo perseguição jurídica contra eles. E eles estavam atacando a lisura das eleições, ou você poderia dizer questionando a lisura das eleições, que hoje a gente consegue ver foram conduzidas de forma completamente parcial, justamente pelo Xandão, que estava fazendo perseguição política contra um dos candidatos à presidência e seus apoiadores. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos por justamente estarem denunciando o que o Xandão, através do Supremo, estava fazendo naquele momento. Basicamente, o Xandão passa por cima da lei e manda prender quem denunciar que ele está passando por cima da lei. Ou, no caso, tenta censurar, né, e mantém exilado fora do país. Aqui a gente consegue ver algumas dessas mensagens que foram trocadas, né? Já recebi, está para derrubada. Eduardo, bloqueie multa pelo STF, do Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Risos, risos, risos. Aí, com ofício, via e-mail. Obrigado. Combinado. Capricha no relatório para bloquear e multar o perfil do Constantino. E a gente consegue ver até a publicação que eles estavam utilizando para fazer isso. O Constantino compartilhou um vídeo com a abertura do Jornal Nacional, Encontre o Erro, e ele dizia: nada do PL questionando o TSE, Bonner. É realmente muito criminoso, viu? Aí eles mandaram, né, os arquivos em anexo, e-mail enviado, missão dada é missão cumprida, né? Muitíssimo obrigado, boníssima noite. Cerca de um mês depois, o gabinete de Moraes pede um novo relatório contra Constantino. Eduardo, por favor, eu chequei, mas risos, risos, risos. Confirme, você tem um relatório na cabeça? Se foram colocados todos, inclusive a menção ao tal vídeo referido pelo ministro? Obrigado. Enviou um anexo, ainda não foi enviado para o ministro. Eu coloquei esse. Vamos pegar esse Constantino. Olha a forma como a justiça vinha sendo feita pelo WhatsApp no nosso país. Eles usaram uma reportagem do UOL, Splash, Danilo Gentili detona Constantino
por instar loucos a incendiar o país. E também utilizou um tweet do perfil desmentindo o Bozo. Meu Deus do céu. Dias depois dessas conversas, no dia 1º de janeiro de 2023, o Ayrton manda pro Tagliaferro cópias de 2 decisões sigilosas do Moraes, tomadas dentro do inquérito das fake news, produzidas com base no relatório enviado de maneira supostamente espontânea. Nas decisões, o Xandão ordena a quebra de sigilo bancário de Constantino e Figueiredo, bem como o cancelamento de seus passaportes, bloqueio de suas redes sociais e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. Tudo isso com base em provas e relatórios produzidos dessa maneira totalmente ilegal que vocês acabaram de ver. Olha o nível da tirania jurídica. Essa parte da matéria também é incrível. Ó. Em outra conversa, no dia 4 de dezembro de 2022, os próprios assessores do Xandão manifestaram receio sobre o modo não convencional que vinha sendo utilizado. Ao meio-dia daquele dia, o Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do Xandão no TSE, pergunta pro Tagliaferro: o Dr. Ayrton tá te passando as coisas no privado? Após o chefe do órgão de combate à desinformação responder que sim, o juiz do TSE faz uma brincadeira sobre a possibilidade do modelo implicar em nulidade das provas. Falha na prova, vou impugnar, disse ele. O Tagliaferro então fala da sua apreensão com o modelo de envio de relatórios por meio do TSE a pedido do Ayrton. Temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. É o seu nome, diz ele. Em seguida, chega a sugerir um possível caminho para aliviar isso. Olha isso, cara. O tal do Tagliaferro falou: nem que crie um e-mail para enviar para nós uma denúncia. Eles estavam conversando sobre a criação de um e-mail falso para fingir que essa denúncia veio de um outro lugar. Então, basicamente, eles estão fraudando todo o processo, né? Na segunda matéria sobre esse tema, a manchete já vinha dizendo: ó, o auxiliar de Moraes sugere em áudio estratégia para evitar uso descarado do TSE. Vamos conferir o que ele disse. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. Aqui ele está orientando o cara a fraudar o documento. Eles estão falsificando documentos oficiais. É para carimbar um documento produzido no STF como tendo sido produzido no TSE. E incrivelmente os garantistas desse país ainda estão fingindo que tudo isso aqui é super normal. Porque, claro, eles defendem garantia só para políticos corruptos, né? Só para bandidos que desviam bilhões dos cofres públicos. Agora, para jornalistas que cometeram crime de expressar opiniões nas redes sociais, aí não tem garantia nenhuma. Aí tudo bem que o processo seja feito dessa forma totalmente esculhambada, ilegal, cheia de fraudes e produções de provas. Mas calma que vai piorar, tá? Vamos continuar aqui o áudio. O número do processo nunca ficar em aberto. Colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Ele tá aqui, mais uma vez, admitindo que eles precisam fraudar esses documentos oficiais, porque senão pode ser que dê dor de cabeça pro Xandão, né? O pessoal pode ver que tem alguma coisa errada na história. Ué, mas como assim? De onde é que tá saindo esse relatório? Quem é que tá produzindo isso aqui? Vai ficar complicado, de repente alguém percebe que a gente tá fazendo um negócio da forma que não deveria, vai acabar sobrando pro Xandão e tadinho, né? Ele já tá com tanta dor de cabeça pra lidar. Vamos fraudar esses documentos aqui pra mandar censurar, prender e perseguir os opositores políticos dele de um jeito que não dê tanta dor de cabeça pra ele, né? Pobrezinho. Isso é muito absurdo, cara. Bom, vamos lá. Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É pra gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou. Cara, você percebe que eles sabiam completamente que eles estavam fazendo coisa errada, né? Claro, é óbvio que eles sabiam. Mas eles estão falando ali, tipo, a gente tem que fazer desse jeito aqui porque aí ninguém vai poder ficar questionando, né? Ninguém vai poder ficar enchendo o saco, fazendo perguntas inconvenientes pra constatar que tudo que a gente tá fazendo pra perseguir politicamente os outros é de forma completamente ilegal. Vocês sabem onde é o lugar dessas pessoas que fizeram tudo isso, né? Eu não sei se
nessa democracia pujante em que vivemos, eu posso falar, eu posso dar a minha opinião. Mas vocês sabem onde é o lugar dessa galera. Por favor, 4781 e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas enfim, juiz auxiliar, ou juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE. Ficaria estranho, né? Putz, podia acabar escancarando o teatrinho todo que eles estavam fazendo para perseguir os opositores políticos. É, realmente meio complicado, tem que cuidar, né? Não pode fazer nas coxas que o pessoal acabar descobrindo. Vai ser meio chato se descobrirem, né? Vai ser um problema, talvez. Pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque, não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós... Ficaria chato, ficaria muito descarado. Meu Deus do céu, olha o que os caras estavam conversando no WhatsApp enquanto eles estavam forjando, adulterando provas, documentos oficiais, dizendo que um documento, um relatório produzido num órgão, na verdade, tinha sido produzido pelo outro, adicionando no relatório coisas a pedido do próprio ministro que depois iria julgar. Putz, se a gente não fizer, né, de um jeito mais disfarçado, vai acabar ficando descarado demais. Que isso que a gente tá fazendo é um completo absurdo pra perseguir politicamente quem tá falando coisas que a gente acha que não deveria nas suas redes sociais. Olha, parabéns pro Glenn Greenwald por essa reportagem que acabou de vez completamente com a carreira do Xandão. Depois dessa aqui, é impossível negar que ele agiu de forma totalmente ilegal por pura perseguição política. Como a gente viu nas outras matérias, a Folha foi enfatizando cada vez mais. Mensagens secretas escancaram morais investigador, acusador e julgador. Simulação de atos contra o golpismo bolsonarista vem à luz do dia para o julgamento da história. Tudo que o Xandão estava fazendo era uma simulação de atos contra um golpismo. Ele só usava essa historinha reverberada por toda a esquerda para silenciar quem fosse conveniente para ele. Esse texto da Folha não pega leve, ó. Na prática, as supostas ameaças eram farejadas pelo próprio magistrado. Depois desses vazamentos, bolsonaristas pediram impeachment e CPI contra o Xandão. Afinal, tivemos essas revelações bombásticas. O Flávio Bolsonaro falou em indício de crime e interferência ilegal nas eleições de 2022. E o Xandão, claro, tá negando irregularidades. A gente já vai ver a nota dele. No dia seguinte, a Folha lançou essa matéria. O Xandão escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas mostram mensagens. E isso aqui é muito importante, tá? A parte que revela que ele estava escolhendo alvos. Numa das últimas matérias lançadas nessa quarta-feira, dia 14 de agosto, a Folha revelava que o uso do TSE pelo Xandão mirou Eduardo Bolsonaro e uma série de aliados do ex-presidente. Graças a esses vazamentos, nós tivemos essa informação do Enio Viterbo, em que ele resgatou uma publicação dele de novembro de 2023, em que ele mostra que nessa data ele fez um pedido via Lei de Acesso à Informação para que o TSE informasse o nome dos indivíduos que foram monitorados por aquela operação de combate à desinformação. A resposta do TSE é de que essas buscas eram feitas por termos ou expressões específicas, de maneira impessoal. Mas, como constata o Enio, o Glenn destruiu essa resposta. Então, o TSE afirmou que as pessoas investigadas nos inquéritos eram encontradas através das buscas das expressões, né? Sei lá, eles pesquisavam fraude e aí encontravam várias publicações com esse termo fraude e acabavam adicionando nos relatórios, usavam isso como prova nos inquéritos. Só que como a gente viu nas reportagens da Folha, isso tudo é mentira.
pois a reportagem mostra que as buscas eram feitas por pessoas específicas por pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes. Notem, como é que o TSE diz que as buscas eram feitas de forma impessoal se o próprio Xandão enviava o nome das pessoas que ele queria monitorar? Sem falar no uso da estrutura do Estado para monitorar adversários, a questão dos inquéritos fica ainda mais absurda. O ministro mandava o TSE investigar a pessoa X, a assessoria peticionava espontaneamente no inquérito Y, informando exatamente o que o ministro pediu, e aí vinha o bloqueio. Tudo de ofício, tudo sem participação da Polícia Federal, tudo sem participação do Procurador-Geral da República, tudo sem qualquer controle, tudo sem dizer que a origem das informações solicitadas eram feitas por pedido do próprio relator. Amigos, a instrumentalização do direito para perseguir adversários se chama lawfare. O Deltan Dallagnol também se pronunciou sobre isso dizendo: as mensagens vazadas de Alexandre de Moraes comprovam as suspeitas que existiam desde 2019 de que o ministro Alexandre de Moraes atua como investigador, procurador e juiz, usando assessorias especiais de enfrentamento à desinformação do TSE como laranja para encomendar relatórios sobre o que ele gostaria de decidir, em que a iniciativa do ministro era ocultada ou disfarçada, o que pode caracterizar falsidade ideológica. Se alegavam erroneamente que na Lava Jato havia um suposto conluio entre juiz e procurador, nesse caso é 1000 vezes pior, não só porque existia e está comprovado, mas porque juiz e procurador eram uma só pessoa. O Xandão, nesse caso, fazia às vezes tanto de Moro quanto de Dallagnol. Moraes usurpou a função pública do Procurador-Geral da República. Isso torna o ministro evidentemente impedido por todos esses casos e prova que ele decidiu mesmo sabendo que era impedido, o que caracteriza a causa para impeachment do ministro prevista no artigo 39, itens 2, 4 e 5 da lei de impeachment. Então o Deltan defende o impeachment de Moraes e ainda diz que as revelações são 1000 vezes piores que a Vaza Jato. E eu diria que ainda tem mais um agravante, como disse o Hugo Freitas. É irresponsável comparar a atuação de Moraes à Lava Jato, porque, por exemplo, na Lava Jato, os juízes não proferiam decisões contra desafetos por crimes dos quais eles se diziam as próprias vítimas, e também investigavam as pessoas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, não por postar hashtag. A gente não pode ignorar esse fato, né? A Lava Jato estava lidando com crimes reais de corrupção, de lavagem de dinheiro, crimes que de fato prejudicavam o nosso país, e não jornalistas dando opiniões em redes sociais. Mas vamos ver qual foi a resposta. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes esclarece que, no curso das investigações do inquérito 4781 das fake news e do 4878 das milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas, e inúmeros órgãos, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discurso de ódio eleitoral e tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições, os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviados à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias. Sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República, todos os procedimentos foram oficiais regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da PGR. Assim, ninguém caiu nessa notinha, ok? O que o Glenn Greenwald expôs na sua matéria da Folha de São Paulo foi tão absurdo que dessa vez a extrema imprensa em peso se viu obrigada a soltar a mão do Xandão. Mas vamos ver por que essa nota dele é uma porcaria, ó. Diversas requisições foram feitas a inúmeros órgãos. O WhatsApp não é meio oficial para isso. No exercício do poder de polícia, requisição informal e secreta para processos administrativos judiciais é um exercício regular do poder de polícia? Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas. Lembrem que quem disse que as postagens eram ilícitas foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Daí, precisamos consertar para os relatórios simplesmente descreviam as postagens que eu já entendia como ilícitas. E eu acrescentaria ainda, né? Tudo isso não passa de mera opinião. Tem coisas mais absurdas ainda que eu acho que eu vou mostrar agora. E aí a gente já continua vendo a refutação, a notinha do Xandão. Mas vejam só esse outro trecho vazado em uma das matérias, ó. A continuação da conversa já no dia 7 de dezembro foi no grupo integrado pelos dois, o Tagliaferro e o Ayrton Vieira, né? E também com o Marco Antônio Martins Vargas, que é um juiz auxiliar de Moraes no TSE. Por volta das 7 horas, o Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas. Isso aqui eles estavam fazendo porque eles estavam querendo encontrar um motivo para desmonetizar a Oeste. Então perceba, primeiro eles decidem um alvo,
Depois eles decidem o que eles querem fazer com esse alvo. E depois eles vão atrás de alguma coisa pra justificar essa perseguição que eles estão fazendo. Então os caras decidiram, a Revista Oeste tá publicando muita matéria que é ruim pra gente. Pô, temos que dar um jeito de silenciar esses caras, vamos derrubar a monetização deles. Beleza, mas como que a gente faz isso? Vai ler um monte de matéria da Revista Oeste e ver se você encontra alguma coisa que a gente possa utilizar pra justificar essa ação contra a revista. Aí o cara foi lá, procurou, né, o Tagliaferro, e falou que não encontrou nada, só publicações jornalísticas. Falou que eles não estavam falando nada. E perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Aí o Ayrton respondeu em seguida: use a sua criatividade. Risos, risos, risos. E completou: pega uma ou outra fala, uma opinião mais ácida. O ministro entendeu que tá extrapolando com base naquilo e enviou. E aí o Tagliaferro respondeu: vou dar um jeito. Risos, risos, risos. Em outras palavras, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Pensa que são dois policiais conversando. Um fala pro outro, pô, vê se encontra alguma coisa pra incriminar essa pessoa que tá criticando a gente. Aí o outro responde, putz, cara, não achei nada. E aí o primeiro fala, usa criatividade. Risos, risos, risos. Pega alguma fala mais ácida que a gente transforma isso aí em crime. Beleza, vou dar um jeito. Risos, risos. Repito, onde é que estão os garantistas desse país numa hora como essa? Percebem como isso faz a interação entre Moro e Dallagnol na Vaza Jato não parecer absolutamente nada mesmo? E aí, voltamos para a refutação da notinha do Xandão, né? Ele falou que os relatórios simplesmente descreviam postagens ilícitas. Mas se não fossem ilícitas, também era só usar a criatividade, pegar uma publicação mais ácida, que dava um jeito de dizer que era ilícito também. Porque, afinal de contas, é meramente especulativo, opinativo, é só o que ele quiser que seja. E qualquer coisa que estivesse no relatório seria entendida como ilícita, porque quem estava fabricando o relatório era a mesma pessoa que iria julgar no fim das contas. Pois bem, na sequência, né, ele também fala, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Ciência posterior. A assessoria peticionava no inquérito e Moraes decidia de ofício. Qualquer jornalista pode averiguar isso facilmente. Vejam como foi no caso do Monark. Inclusive a PGR já se manifestou contra o uso do órgão. Todos os procedimentos foram oficiais e estão documentados nos inquéritos. O WhatsApp é oficial? Se algum jornalista pegar os inquéritos, vai ler lá, Moraes, ei, investiga esse cara aí. E a assessoria, ok, vamos cumprir o seu pedido. Aí a assessoria peticiona e o Xandão fala, informado pela assessoria que a resposta é genérica e simplista, feita sob medida para os garantistas que já começaram a defesa do ministro com não tem nada aí, o Moro foi pior, mas ele fez isso para salvar a democracia. Os defensores do direito alexandrino ficam mais radicalizados. Só que como eu falei, não tá colando. A Folha de São Paulo foi quem publicou. O autor foi Glenn Greenwald, de esquerda. E a extrema imprensa toda tá caindo em cima do Xandão. Temos aqui o Estadão, destacando exatamente o que eu acabei de mostrar pra vocês. Use a sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes ao pedir investigação contra a Revista Oeste. O Estadão não tá aliviando. O UOL também não tá aliviando. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Lembrando, a Folha também está reverberando o pedido de impeachment pro cara. E sabe quem mais divulgou tudo isso sem ficar passando pano? Acreditem se quiser, mas a Rede Globo. Saiu no Jornal Nacional, eu só não vou mostrar pra vocês por questão de direitos autorais, mas eu imagino que você já deve ter visto essa altura. Meus amigos, soltaram a mão do cara. E sim, pra mim, impeachment é pouco. Tirar esse cara de lá não é suficiente, mas é a primeira coisa. E eu sei que muita gente pensa, mas quem é que vai definir o próximo que vai entrar no lugar dele? Vai ser o Lula, não importa. Você tem que cortar esse mal de lá, porque esse cara tá abusando completamente de todos os seus poderes. No momento que você tira ele de lá, você dá uma freada, mesmo que um outro cara que entra no lugar dele seja também um crápula. O primeiro passo é tirar o Xandão. Precisa tirar o Xandão. Mas não pode parar por aí. Uma outra coisa que eu acho que deve acontecer, precisa acontecer, é a anulação de todos esses inquéritos comprovadamente ilegais, conduzidos com uma série de problemas, para não dizer que eles são criminosos mesmo, que foram conduzidos de maneira criminosa. Porque aqui a gente tá vendo várias pessoas deliberadamente cometendo crimes através do poder estatal. E assim, eu não sou advogado, mas se você vai lá no site do governo mesmo e vê como é que a nossa lei define organização criminosa, você vai ver aqui, ó, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagens de qualquer natureza. Assim, como um leigo, isso me parece mais ou menos com o que teria acontecido aqui, né? Mas não sei, vou deixar para os juristas dizerem, porque eles têm muito mais propriedade. Mas eu acho sim que o Xandão tem que cair
e que todos esses inquéritos têm que ser finalizados e tudo que foi decidido através deles deve ser revertido. E do jeito que o negócio tá ficando feio pro lado do Careca, eu nem acho que isso é sonhar demais. E por falar em careca, se você não quer ficar careca que nem o Xandão com essa cara de vilão de filme da DC, não se esqueça de utilizar a Manual. O link para você comprar os produtos da Manual tá ali na descrição, com direito a um cupom que garante 40% de desconto na sua primeira compra. Então fica a dica aí, vamos cuidar dessa cabeleira. Os tratamentos funcionam, o frete é grátis, o produto chega na sua casa numa embalagem super discreta, vale a pena e eu garanto que vai fazer muito bem para sua autoestima. E vamos seguir, né? Só para ilustrar a opinião dos boçais que ainda estão tentando passar pano para isso, como vocês estão vendo, nem a extrema imprensa está sendo capaz. Mas tem pessoas como a Flávia Mainarti que tweetou: diz a Folha, como se fosse um absurdo, que Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Uai, notórios crimes não devem ser investigados? Eu gostaria inclusive que a Folha fosse investigada, tal o volume de fake news que ela publica. E aí, esse perfil incrível, né, o Nandex, pegou no pulo como sempre. Mas se você não acha isso absurdo, por que você criticava isso no Moro? E lançou aqui a hipocrisia da moça, né? Moro é prova cabal que nesse país juiz tem aval para agir com má fé, por fins pessoais, projetando-se na mídia e influenciando inclusive no resultado de um pleito e consequentemente nos rumos socioeconômicos. Cara, parece que ela descreveu perfeitamente o que está acontecendo agora com o Xandão. Com a diferença de que agora os rumos socioeconômicos do país são muito piores graças ao Lula e o PT. E também com a diferença que dessa vez nem tinha crime, era só opinião em Twitter. E outra boa novidade foi o retorno dele. Elon Musk aproveitou a queda do Xandão, aproveitou toda essa exposição para voltar a bater no Careca. Ele repercutiu essa publicação do Mario Naufal, que estava por sua vez repercutindo uma publicação oficial do X. Eles soltaram mais documentos dizendo: esse ofício exige a censura de contas populares no Brasil, incluindo um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar. Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós. O Mário respondeu dizendo o seguinte: um documento judicial revela ordens de censura do Supremo Tribunal Brasileiro ao X. Esse é um documento recém-divulgado pelo STF e assinado pelo Xandão, e ele expõe os esforços do tribunal para censurar e controlar perfis no X. O documento orienta o administrador do X no Brasil a bloquear perfis específicos dentro de 24 horas e preservar registros de acesso, conexões e todos os dados relacionados a partir de datas específicas. O não cumprimento dessas ordens podem resultar em uma multa diária de R$50 mil. E os perfis visados, que incluem um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar, estão supostamente ligados a atividades ilegais. O tribunal exige informações detalhadas sobre seu registro de acesso e dados associados. O ministro Xandão, conhecido por seu papel nos esforços de censura no governo Lula, enfatizou a necessidade de confidencialidade enquanto a investigação continua. Esse documento, mais uma vez, levanta sérias preocupações sobre a liberdade de expressão e os excessos no governo brasileiro, já que o Supremo Tribunal Federal parece estar ativamente reprimindo a dissidência e controlando a narrativa nas mídias sociais. E Elon Musk compartilhou isso dizendo: essa plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdo no Brasil, onde as exigências de censura exigem que violemos a lei brasileira. Isso não está certo. Não foi só isso, tá? O Elon Musk também ajudou a engajar a matéria do Glenn, comentando o seu clássico "Uau" na publicação que o Glenn fez justamente em inglês, né, para repercutir internacionalmente. E deu resultado. Em um dia já tá com mais de 700 mil visualizações. Por enquanto é isso que nós temos, mas não tenha dúvida de que essa história não termina aqui. O Glenn ainda deve soltar mais informações, esse assunto certamente não vai sair dos noticiários tão cedo, e ainda tem desdobramentos lá nos Estados Unidos sobre toda essa perseguição jurídica que está acontecendo no Brasil para censurar, para calar vozes de direita. E se você também não aguenta isso, se você quer virar esse jogo, se você quer vencer essa batalha, ajude a passar a informação adiante, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, invista nos nossos apoiadores também, tem o curso de inglês Método BWay, excelente. Tem a Manual, que eu comentei mais cedo. São raríssimas marcas que estão dispostas a combater a cultura do cancelamento e investir no que é certo. E é claro, você também ajuda muito diretamente se tornando um membro aqui do canal ou com doações pro meu Apoia-se, tem link ali na descrição. Mas só comentando, engajando, se inscrevendo, passando o vídeo pra frente, você já vai me ajudar muito também. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo informativo que eu trago pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo.